Essa é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o resultado das eleições da Venezuela, que olha só que coisa, Maduro ganhou com 51%, né? Olha que coincidência isso. E coincidência também, coisa bastante estranha. A soma dos votos de todos os candidatos dá 132%, olha só. Matemática é uma coisa relativa, né? Igual a democracia, como diz o Lula, então não tem problema nenhum isso daqui. Certamente as eleições foram limpas. Eu estou sendo irônico. Evidentemente que foi fraudada a eleição na Venezuela. Vamos entender o absurdo que foi a fraude na eleição da Venezuela e como é que isso mina a democracia na América Latina. A esquerda adora dizer que não, que Bolsonaro relativiza a democracia, ataca as instituições. Ninguém ataca tanto as instituições quanto o PT, o Lula, a esquerda latino-americana. Eles que estão destruindo as instituições democráticas na América Latina como um todo, ao manter apoio a esse tipo de coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Maduro, chefe ABIN do Dilma, Maduro e Putin na direção do PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foram as eleições na Venezuela, aconteceu em várias votações, vários problemas ao longo do dia, eleitores queriam votar, foram impedidos de votar, teve reclamação de urna que já tinha voto, um monte de reclamação, um monte de irregularidade, mas parece que o pior de tudo foi no final, na hora de anunciar os resultados, né? A gente fez uma live ontem acompanhando os resultados das eleições e nenhum resultado saiu até ontem às 10 horas da noite aqui no Brasil, 9 horas da noite lá em Caracas, né? A live foi muito legal, encheu de gente, deu bastante gente lá, 21 mil pessoas online assistindo. Muito obrigado a todo mundo que participou da live, mas não saiu resultado nenhum. A gente teve vários boletins de urna vazados, boletins de urna de várias cidades, tivemos até um resultado parcial divulgado que, segundo dizem, é do sistema oficial, mas a gente não tem como saber. E temos outras evidências também de que o Edmundo Gonzalez ganhou com muita folga isso daí, mas no final o resultado oficial mesmo foi divulgado pelo CNE na madrugada de ontem para hoje e deu esse resultado aqui, 51,2% para o Maduro, 44,2% para o Edmundo Gonzalez Urrutia, 4,6% para os outros candidatos aqui. E aí que é curioso isso. O Daniel Cabelos, o Antônio Ecari e vários outros candidatos tiveram o exato mesmo percentual, 4,6%, né? E aí, se você somar todos esses percentuais aqui, dá 132% no final das contas. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte: na hora que mandaram o funcionário público lá do CNE, olha, preenche os números aí, bota os números na planilha aí. Ah, como é que é o número? Não, Maduro ganhou com 51%, que já é a tradição do Foro de São Paulo, né? 51% já é um número mágico deles lá. O Urrutia bota 44% e bota 4,6% para os outros. Era para dividir 4,6% pelos outros todos, que aí daria 100% a soma dos votos. Mas não, o cara entendeu errado, porque né, aquele negócio, isso aqui não é o resultado de uma computação matemática, de uma soma matemática. Isso aqui é resultado de manipulação. Então o cara foi manipular a coisa lá, manipulou errado, colocou 4,6% para cada outro candidato, somando 132% e evidenciando mais um pouquinho a fraude aqui, né? Não dá para confirmar, aqui está aqui o resultado, segundo uma rede de televisão, resultados oficiais do CNE. A gente não sabe se é resultado oficial do CNE, porque os sites do CNE estão todos fora do ar, tá? Ninguém consegue acessar o site do CNE para saber se efetivamente esse é o resultado, mas esse é o resultado que foi divulgado, que saiu na televisão lá da Venezuela, né? Aqui, 51% para o Maduro, 44% para o González Urrutia, e os outros todos ficaram com cada um com 4,6%, somando 132% aqui, né? Beleza isso, linda a democracia relativa e a matemática relativa lá na Venezuela, né? Mas o golpe começou muito antes, o golpe não foi só na hora de mostrar os resultados, né? Tá na cara, o que aconteceu aqui foi muito simples. Eles tentaram manipular de toda forma para chegar num resultado razoável, só que chegou no final, o resultado ainda deu o González Urrutia ganhando a eleição. Aí eles tiveram que partir para o tudo ou nada. Bota os números aí, inventa os números aí, pronto, né? Essa é exatamente a acusação que faz a oposição. Segundo eles têm pessoas dentro do CNE que já passaram os resultados para eles. O Urrutia ganhou com quase 70% dos votos. Só que o que eles estão, essa divulgação aqui não tem nenhuma base nos números que estão dentro do CNE, né? E nesse momento o CNE, como vocês podem ver, está totalmente fora do ar. Já estão dando lá o format sem cláusula where lá no banco de dados para acabar com qualquer evidência de problema, né?
A Folha de São Paulo aqui, ó, termina o horário de votação na Venezuela após dias sem incidentes graves. Como sem incidentes graves? Na internet um monte de gente reclamando que não conseguia votar, que não conseguia entrar para votar, lugares em que a urna já tinha voto, um monte de incidentes aqui. Esse aqui é só um deles, do pessoal tentando votar lá e não deixaram entrar no local de votação fechado pelo Maduro, né? Um absurdo, teve um monte de incidente. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, o Maduro esperava, com essa fraudezinha no atacado, conseguir resolver o problema, conseguir ganhar a eleição. Mas não foi, porque realmente o Rutte já estava com muitos votos mesmo, e acabou tendo que apelar para um número inventado no final das contas, né? E isso é um problema porque ficou evidente para todo mundo. Até a própria Folha de São Paulo já deu o resultado aqui, ó, que o regime manipulou o resultado novamente, levando a Venezuela a ser pária internacional. E é isso que eu falo para vocês, né? O que se faz numa situação dessa? Ele não tem força na Venezuela para derrubar o Maduro na cacetada. Não vão conseguir fazer isso, infelizmente. A expectativa que eu tinha nessa eleição é que eu sei que parte da elite socialista lá da Venezuela já está contra o Maduro. Muita gente que originalmente até apoiava o Maduro já está contra ele, porque o fato é que a economia venezuelana está quebrando completamente, né? Só que não foi suficiente isso, ou talvez, pelo menos, não foi suficiente ainda. Vamos ver, né? O pessoal está fazendo vários protestos lá, exigindo recontagem, querendo evidências de que os votos foram esses mesmos e coisa e tal. Vamos ver o que consegue sair disso daí, né? Porque no momento, até aqui, o Maduro está ganhando essa parada e está ganhando na força, né? Bom, aqui, ó, Estados Unidos, União Europeia, Espanha, Chile, Colômbia pedem que se verifiquem os resultados na Venezuela. Ou seja, até o Boric, que é da esquerda aqui na América Latina, mas felizmente é de uma esquerda já um pouco mais consciente, não é essa esquerda velha e retrógrada como a do Lula, por exemplo, Fidel Castro, Lula, Ortega, Maduro, esse pessoal, esses comunistas de cabeça branca que só quebram os países. O pessoal ninguém aceitou esse resultado das eleições na Venezuela, né? Um absurdo isso completamente. Mas o ponto que eu acho mais importante nessa história toda aqui é deixar claro um problema, né? Aqui no Brasil, volta e meia se faz notícias como esse tipo aqui. Essa aqui é de 2023, tá? Crescimento da descrença na democracia entre os jovens apresenta raízes estruturais. A gente já viu várias vezes aí o pessoal dizendo que não se acredita mais na instituição democrática e não sei o que lá. E o motivo é esse, né? Esse é o motivo da não crença nas instituições democráticas. É isso que eu falo. Eu acho um absurdo aqui no Brasil não se permitir a crítica ao sistema eleitoral. Eu já falei para vocês, eu não vi evidência de fraude nenhuma no sistema eleitoral brasileiro. Acho um erro comparar o sistema eleitoral brasileiro ao da Venezuela. O que acontece lá é certamente muito sério, é fraude de verdade. Não se viu nenhuma evidência disso aqui no Brasil na eleição do Lula em 2022. Mas no momento que qualquer crítica é silenciada, quando o Bolsonaro entrou com aquela ação do PL questionando as urnas por ano e coisa e tal, cara, tinha que investigar aquilo ali e dar uma resposta adequada pro cara. O que fez o Alexandre de Moraes? Não, multou, proibiu, mandou prender, não sei o que lá, não pode, é proibido, não pode questionar a urna eletrônica. Esse pessoal não percebe que isso é que causa a descrença nas instituições democráticas. O Lula ganhou a eleição de 2022, o Lula é dessa turma, o Lula é do Foro de São Paulo. E eu concordo, né? O pessoal olha para isso daqui, 51%, olha só, igual o Lula, igual o Maduro na última eleição, igual o Alberto Fernandes na eleição da Argentina, igual o Luiz Arce na Bolívia. Olha que coincidência, né? A coincidência dos 51%, né? E aí que eu falo, nesse momento, qual que tem que ser a resposta? Prender quem questionar? Proibir as pessoas de questionarem? Não, tem que ser expor as informações, mostrar como o sistema eleitoral brasileiro é muito mais sólido que o sistema venezuelano, é muito mais isento, tem muito mais capacidade. O pessoal não prende, proíbe o monarca de falar, o monarca não pode falar, porque ele questiona as urnas eletrônicas, não pode questionar a urna eletrônica. Olha a idiotice, é isso que gera a descrença no sistema democrático. Olha, para pensar, não chega a ser, isso aqui claramente foi uma fraude. Aí o pessoal começa a associar 51%, olha só. É evidente que as pessoas têm dúvidas aqui no Brasil. É direito das pessoas terem dúvidas sobre a eleição brasileira. O TSE, o Alexandre de Moraes, o STF deveria estar se desdobrando para responder a essas coisas e não calando todo mundo, ameaçando prisão, proibindo as pessoas de falar. Isso sim é que leva a essa descrença, né? Lá fora, ninguém tem dúvida aqui, ó. O Infobae da Argentina traz aqui os 4 pontos para mostrar que isso foi mesmo uma fraude eleitoral clara.
O Maduro tentou fraudar de um jeito, não conseguiu, porque a fraude no atacado, que eu acho que é o mesmo tipo de fraude que aconteceu aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida que Lula só ganhou a eleição porque teve compra de votos, não tenho dúvida nenhuma disso, que ele reuniu uma turma aí para comprar voto à vontade. Não há outra explicação para a vitória do Lula em 2022. Mas, de qualquer forma, como o pessoal ficou batendo na urna eletrônica ao invés de correr atrás desse tipo de coisa, ficamos sem essa resposta, né? E no final das contas, ele tentou isso, ele tentou proibir as pessoas de votarem, tentou eliminar isso daí, não conseguiu. Aqui o pessoal já comemorando a vitória do González Urrutia na queda do Maduro. Detalhe, isso daqui é Petare, que é uma grande favela que tem lá na Venezuela. Segundo estão dizendo aqui, é a maior favela da América do Sul. Caramba, a Rocinha perdeu o posto? Não, nem sabia disso. Enfim, de qualquer forma, era um reduto eleitoral do Maduro, mas nem ali o pessoal suporta mais o Maduro. E essa é a realidade na Venezuela. O Maduro não tem mais apoio de grande parte da população e mesmo da classe dominante, mesmo dos políticos, pouca gente apoia o Maduro, né? E o pessoal estava comemorando por quê? Em determinado momento começaram a surgir imagens como essa daqui, que alguém dentro do CNE teria puxado no sistema do CNE, né, que é o TSE lá da Venezuela, as informações aqui sobre os percentuais, e está aqui em cada estado da Venezuela o valor, sendo que o González ganha em todos com muita folga sobre o Nicolás Maduro. E de fato, aqui pelo que o pessoal fala desses números aqui, eles batem com os estados em que realmente o González tem mais vantagem, onde o Maduro tem mais vantagem. De qualquer forma, o resultado aqui é uma vitória arrasadora do González Urrutia, né? E a gente não sabe se é verdadeiro, pode ser falso isso aqui, é verdade. A gente tem um print aqui de um negócio, quem garante que não foi uma pessoa que fez isso daqui, que esses números são verdadeiros. Mas curiosamente, tem essa imagem aqui, ó, que está circulando aí em muitos lugares de alguém lá no CNE, aqui ó, esse aqui é o CNE, dá para saber que essa foto foi tirada ontem justamente por causa da televisão aqui que estava passando a apuração. E o pessoal já fez uma estimativa desses números todos aqui que mostram realmente que o Urrutia estava ganhando lá no CNE. No momento que tiraram essa foto aqui, que seria o centro de apuração lá da Venezuela, ele estaria na frente dos votos aqui, com uma ampla margem com relação ao Maduro, o González Urrutia, né? Agora, eu não sei se eles postaram essa foto de brincadeira, postaram de propósito, o que está aqui, ó, mas a imagem mostra uma massiva derrota do Nicolás Maduro contra o Urrutia e mostra que realmente houve manipulação no final, né? Mas tudo isso são indicações, né? O problema todo é esse. O que eu falo para vocês é esse. Você precisa ter controle sobre o processo. E qual que é o problema que acontece lá na Venezuela? O CNE lá não é um órgão independente, é um órgão ligado ao executivo. Ao contrário do TSE aqui no Brasil, que é um órgão ligado ao judiciário, lá na Venezuela o CNE é ligado ao executivo. Então, evidentemente que o Maduro tem um poder muito grande sobre isso, né? Como o pessoal lembra aqui, esse cara aqui, ó... Não, cadê o cara aqui? Elvis Amoroso. É o grande operador-chave do Maduro que controla o CNE e que faz as coisas acontecerem ali, né? Esse é o grande problema. Aqui no Brasil também, para quem não sabe a história eleitoral do Brasil, no passado as eleições eram feitas pelo Executivo também. Adivinha? Tinha um monte de fraude aqui no Brasil. Por isso que se criou o TSE. A ideia do TSE ligado à justiça e não ao executivo é justamente para dar uma camada de transparência aqui no Brasil que não existe na Venezuela nesse caso. Os casos de Brasil e Venezuela são muito diferentes. Mas é o que eu falo, essa insistência do TSE e do STF de esconder a coisa, de não esclarecer, de não dar informação, de não responder às críticas, prefere punir qualquer um que questionar a urna, tá atacando a democracia e não sei o que lá, faz com que as pessoas pensem que é a mesma coisa, parece a mesma coisa, acaba parecendo a mesma coisa, né? Bom, a Maria Corina Machado disse que o Edmundo Gonçalves foi eleito ontem, a vitória foi absoluta em cada estado do país, o que estaria de acordo com essa imagem aqui, ó, todos os estados dão vitória para o González Urrutia, mas é aquele negócio, a gente fica naquela situação. Vamos ver se a elite lá da Venezuela se levanta e resolve acabar com essa brincadeira do Maduro. Por enquanto o Maduro está ganhando. Vamos ver o que vai acontecer. O Milei não aceitou o resultado das eleições. O Lula não falou nada ainda, né? Mas eu quero lembrar a vocês que o Lula foi o grande incentivador do Maduro, de falar que o Maduro tem democracia e coisa e tal. E agora o mundo inteiro
tá vendo a fraude na Venezuela e vai imediatamente associar a fraude no Brasil. É lógico que vai. Né? O Lula é o grande amiguinho do Chaves, é o grande cara que diz que lá é tudo perfeito, não sei o que lá, que tem excesso de democracia e coisa e tal. Entende como é que fica frágil a posição brasileira por conta de terem colocado o Lula na presidência da República? É o que eu sempre falei, esse pessoal da cartinha da democracia jogou a gente no braço de um ditador. O Lula, ele pode até não conseguir fazer isso, mas ele quer uma ditadura, ele quer o comunismo, ele pode ter certeza que ele quer isso. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que o Brasil não está tão mal quanto a Venezuela ainda, mas foi um retrocesso enorme colocar esse pilantra, esse bêbado corrupto na presidência da República. Olha o dano à imagem do país de ter ficado do lado do Maduro. O Lula não se pronunciou ainda, pelo menos até o momento em que eu gravei esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo às 8 horas da manhã do dia 29 de julho. Até esse momento o Lula não falou nada, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai reconhecer o resultado, vai apoiar Maduro, vai falar que, olha, o povo venezuelano se manifestou. Os folhetins da esquerda brasileira todos já estão falando, não, o povo falou, o povo ganhou, eu não sei o que lá, mas nenhum país sério acreditou nisso, Estados Unidos não, a União Europeia também não, o Lacalle Pou do Uruguai também recusou, a Argentina recusou, e o Boric do Chile recusou também. Até aqui, o Lula está em silêncio sobre a suspeita de fraude na eleição da Venezuela, né? Ou seja, que suspeita, foi fraude, com certeza foi fraude. A questão é essa, quanto mais tempo leva para o Brasil criticar a Venezuela, colocar a coisa correta, dizer que é uma fraude na Venezuela, mais a imagem do Brasil vai ficar associada à Venezuela, mais o TSE vai perder, mais o STF vai perder. Eu espero que o senhor Alexandre de Moraes lembre que esse tipo de coisa é um real ataque às instituições brasileiras, porque todo mundo está vendo, todo mundo está percebendo isso daqui, não tem como esconder esse tipo de coisa. E aqui, sabe quem apoiou? A China apoiou e a Rússia já apoiou. A Rússia e a China, o Putin e o Xi Jinping já falaram, congratularam o Maduro pela vitória dele na Venezuela e coisa e tal, né? É o que eu falo para vocês. E aqui no Brasil tem um monte de gente, entre aspas, de direita, que acha lindo o Putin. Não porque o Putin é um democrata, o Putin não sei o que lá. O Putin apoia o Maduro. O Putin é a mesma coisa que o Lula. O Putin ajudou a eleger o Lula. Acho um absurdo, inclusive. Critiquei muito o Bolsonaro por ficar do lado do Putin na eleição. Devia ter botado o Putin no lugar dele, ao invés de ficar ali tentando apaziguar o Putin, né? O Putin sempre quis o Lula, é lógico. O Putin é de esquerda, é de extrema esquerda. Ah, mas a Rússia é conservadora e coisa e tal. Ignora costume, pauta de costume. Qualquer esquerdista emula pauta de costume a hora que quiser. Ignorem pauta de costume. Ele está emulando isso. A Rússia é o país com mais divórcio, com mais aborto no mundo. O aborto é permitido lá, é dos que faz mais aborto no mundo. Emular a pauta de costume, dizer que não que eu sou religioso, porque os símbolos religiosos eu vou proibir passeata de não sei quem, isso é mole. Qualquer ditador de esquerda emula isso facilzinho. O Lula, não duvido nada, vai fazer isso aqui no Brasil também, porque ele, né, o pessoal conservador está crescendo. Tem que prestar atenção na pauta econômica. O Lula e o Putin são de esquerda. Não importa a pauta de costumes nesse caso. Bom, o Edmundo Gonzalez também fez um forte discurso dizendo que todo mundo sabe o que aconteceu. E é verdade, todo mundo sabe o que aconteceu lá. A grande maioria da mídia internacional criticou a eleição do Maduro, muito embora os principais jornais tenham ficado assim, não, porque não se sabe, não sei o que lá, né? O Conselho Eleitoral venezuelano declarou a vitória do Maduro, não sei o que lá, ficaram todos em cima do muro. Por quê? Porque a mídia tradicional socialista é a mídia tradicional socialista, vai ficar em cima do muro mesmo, vai apoiar a esquerda sempre, né? Então é um absurdo. Um ou outro aqui colocou a coisa verdadeira. O New York Times, por exemplo, o autocrata da Venezuela foi declarado vencedor em uma eleição fraudada, evidentemente. Enfim, essa é a situação, todo mundo criticando isso daqui. O Lula não falou nada. O Amorim está lá na Venezuela. Você tem dúvida que o Lula vai aceitar esse resultado? E vai jogar o Brasil com mais essa vergonha de ficar do lado do Maduro da Venezuela? E olha só, o pessoal do TSE, o pessoal do STF, a culpa é de vocês, tá? Vocês que botaram esse democrata do Lula na presidência da República, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Agora vai jogar, e isso que vai descredibilizar mais a eleição no Brasil, né? E outra coisa que o Maduro falou, né? O André Marsiglia está falando uma outra coisa importante aqui, ó. O Maduro reiterou sua crítica ao processo eleitoral brasileiro. E aí ele está questionando uma coisa que eu acho que é bastante pertinente, né? O Elon Musk, quando criticou o processo eleitoral brasileiro, o
Alexandre de Moraes abriu um processo contra ele. Ah, mas o Musk está lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver, coisa e tal. É, mas ele abriu um processo para investigar não sei o que. Achei um absurdo isso também, não deveria fazer isso. Mas, como eu falo, eu acho que deve ser direito de cada cidadão questionar o processo eleitoral. O papel do TSE e do STF é expor a coisa, mostrar que não, que foi tudo feito dentro dos conformes. Questionar é direito de todo mundo. Agora, se abrir um processo contra o Musk, por que não abrir um processo contra o Maduro? Ou será que o TSE realmente já está no mesmo nível do CNE da Venezuela, já está tudo dominado pela esquerda aqui no Brasil mesmo? Olha só, não está muito longe de chegar nessa conclusão não, hein? Eu, se fosse o pessoal, tomava cuidado para não jogar a credibilidade do TSE e do STF no lixo de vez, né? É preciso repudiar o resultado dessa eleição, é preciso deixar clara a diferença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.